Palavra do Senhor em Isaías, o capítulo 55. Isaías, o capítulo 55. Isaías 55. E diz a Escritura Sagrada: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, de fato, uma parcela da população está muito contrariada com os resultados eleitorais. Outra parcela da população está exultante por conta do resultado das eleições. Mas eu não me lembro de ter visto um retirar de máscaras com tanta intensidade quanto eu tenho visto nestes últimos tempos. Pessoas ofendendo, pessoas insultando e pessoas fazendo recortes na internet de qualquer lado. Eu não estou me referindo a um lado específico, eu estou falando de qualquer lado. As pessoas retirando pedaços de fala, pedaços de vídeos e dando uma interpretação ao contrário até do que foi dito. Deu para perceber como o nosso país está longe do Senhor Deus. Um país que se diz de boa parte evangélica. Um país que se diz de boa parte seguir o Senhor, andar pelo Senhor. Eu vi uma dúzia de profetas surgirem nesse tempo, profetizando coisas. E eu confesso a vocês que eu fiquei perdido diante de tantos discursos que eu vi. Porque todos esses discursos, na verdade, eram apenas opiniões das pessoas. Eu assisti vídeo de gente que eu nunca tinha visto antes e nunca mais verei. Porque essas pessoas emergiram, não é? Elas saíram das profundezas para fazer o seu posicionamento público e, em seguida,
desapareceram, como quando uma baleia resolve dar uma saída na água para ver como é que está o céu, e depois ela volta. E eu fico pensando que na época de Isaías, não era diferente não. Não era diferente não. Isaías foi justamente levantado por Deus para ser um mensageiro. Quando a gente lê o capítulo 6 de Isaías, a gente verifica todo aquele chamado excepcional, maravilhoso, que eu gostaria de ter tido, não é? De ter uma visão do trono celestial de Deus no santíssimo lugar dele, e os seus anjos exaltando o seu nome sem parar, e o próprio Isaías se quebrando e admitindo que era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de gente impura também. E Deus diz assim: a quem eu vou enviar? E Isaías, mais do que depressa, dá a impressão que ele diz assim: eu sei a resposta, eu quero ir, sou eu quero ir, eu quero ser um anunciador da tua mensagem. E Deus diz para ele: então você vai falar com este povo, mas eles não vão te ouvir. E a mensagem que você tem, que será uma mensagem tão boa, será ineficaz para a maioria deles. E eles vão ser reduzidos quase que a nada. E Isaías pergunta: até quando eu vou fazer isto? Até que a minha justiça, até que eles sejam todinhos dizimados e eles aprendam a me seguir. Algo mais ou menos assim. Vamos parar para pensar um pouco. Que Isaías então falou com reis, esteve na corte, recebeu oráculos de Deus, e a esta altura do seu livro, ele acabou de contemplar um retrato do servo sofredor no capítulo 53. Nós sabemos que o servo sofredor não aconteceu na época de Isaías. E quando a gente lê os evangelhos, quando a gente lê as cartas apostólicas, a gente não consegue mais imaginar Isaías 53 sem nos envolvermos com a pessoa de Jesus. É impossível que haja outra pessoa que tenha passado o que Jesus passou. E a forma como Isaías descreveu esse sofrimento do Senhor. Hoje é dia de ceia, e nós estamos aqui para celebrar a morte e a ressurreição do Senhor, comungando em espírito e em verdade com o próprio Senhor Jesus. Maravilhoso. Entretanto, Isaías, na sua profecia, depois de ter descrito o sofrimento vicário do servo do Senhor, fala daquilo que Deus pretende fazer com aquele povo que ele escolheu em Abraão, e aquele povo a quem ele concedeu terra, aquele povo a quem ele concedeu sua misericórdia, aquele povo a quem Deus concedeu a sua bondade, a sua proteção, o seu carinho, o seu caminhar, o seu ouvir, o seu atender, o seu abençoar. Ele fala do futuro glorioso de Sião no capítulo 54, mas de repente, Deus o leva para ambientes maiores. E ele começa a falar dos oráculos de Deus desta maneira. Ele se dirige a pessoas com sede. Ele se dirige a pessoas que não têm dinheiro. Portanto, pessoas que efetivamente são carentes da graça de Deus. Pessoas que estão percebendo que não têm nada para oferecer a Deus, nem para si mesmas.
pessoas que estão quebradas, pessoas que estão sensíveis à sua própria fraqueza, pessoas que sabem que diante da vida elas não têm o que fazer, porque elas estão numa atitude de absoluta dependência de alguém e de algum poder que as transforme. É para esse povo que este oráculo, que esta mensagem é falada. Se você se sente já dessedentado, não precisa beber. Se você é uma pessoa que efetivamente confia nos recursos que você mesmo tem, essa mensagem não é para você. Justamente pelo fato de que quem acha que está bem, Jesus disse, não precisa de médico. Os sãos não precisam de médico. O médico é necessário para alguém que sabe que está doente. Ora, o crente, o cristão, é uma pessoa que foi levada a pensar que é doente. E quem o levou a pensar que é doente não foi outro cristão. Foi o Espírito do Senhor que mostrou, que convenceu do pecado, que convenceu da justiça, que convenceu do juízo de Deus. Foi o Espírito Santo que trabalhou na vida desta pessoa, regenerando o seu coração e preparando o coração dessa pessoa para receber o Filho de Deus como o seu Senhor e Salvador. Pois é, o Brasil não está precisando das mensagens que estão sendo ditas por aí em todo momento. O Brasil está precisando de algo maior do que isto. O Brasil está precisando do Senhor Jesus. E nós somos os portadores desta mensagem. Então vamos ver aqui um pouco das características dessa mensagem. Primeiro de tudo aqui que eu vejo é que o profeta, em nome de Deus, falando por Deus, sendo o intérprete de Deus, diz assim, vinde, comprai e comei sem dinheiro. Vinde, comprai e comei sem dinheiro. Os verbos estão aqui no imperativo. Não são sugestões, são ordens. Você está com sede? Você não tem recursos? Então é com você que eu estou falando. Venha comprar sem nada. Não venha oferecer nada para obter 3 coisas fundamentais. A água, que é imprescindível para a vida. Mas também ele diz, você compre vinho e leite. Eu fiquei pensando nos efeitos do vinho, e a Escritura nos diz que o vinho alegra o coração. O vinho, de certa maneira, aqui neste contexto, é símbolo de alegria, é símbolo de caso resolvido, é símbolo de perdão de Deus para a minha vida, é símbolo de livramento do Senhor. Vocês se lembram que nós lemos hoje? Firme está o meu coração a Deus, cantarei. Vocês se lembram que nós lemos aqui que Jesus veio para nos desarraigar deste mundo perverso. Pois é, se nós estivermos bem cientes do que isto significa, nós vamos nos lembrar do fato de que uma pessoa que não tem o que oferecer a Deus nem a si mesma, não tem mérito nenhum, mas vem ao Senhor para comprar dele
vinho e leite, ela sai alegre. E Pedro vai nos mostrar que o leite é sustento. Pedro vai nos mostrar que o leite é fortalecimento do nosso ser. Especialmente os recém-nascidos precisam do leite materno. Por quê? Porque se eles ficarem sem este alimento, eles certamente padecerão e eventualmente morrerão. Os crentes precisam se lembrar do seguinte: a mensagem que este oráculo nos traz inicialmente é: Deus não quer nada seu, apenas que você venha a Ele, porque você tem sede dEle. Só que Ele não vai apenas matar a sua sede, Ele vai te dar alegria de coração e Ele vai te sustentar. São estas as expressões simbólicas que o texto nos traz. Mas, ao mesmo tempo que Ele faz este convite de graça, da graça, Ele também contesta a atitude humana. Porque o texto nos diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? De repente a pessoa aqui tem dinheiro. E de repente a pessoa queima o seu suor em coisas que não satisfazem. Eu fiquei pensando no que isto significaria. E eu me lembrei do fato de que o próprio Deus, lá em Isaías 40, faz algumas perguntas. Se você for lá com a sua Bíblia aberta, não é? A partir do verso de número 19. E aí a gente vai entender o que significa tentar comprar com dinheiro, não sei de onde vem esse dinheiro, e tentar esgotar o suor. Dá uma espiadinha. Isaías 40, verso 19, diz assim: o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Há uma outra coisa que Deus fala. Ele fica realmente pensando: como é que pode ser possível uma pessoa acreditar em ídolos que ela mesma fabrica? No entanto, é o que a gente assiste, especialmente no nosso país. Nós assistimos isto. As pessoas confiam as suas vidas a divindades criadas por elas mesmas, a ideologias que fazem mal à saúde, mas elas confiam as suas vidas a isto. Elas são capazes de morrer por essas ideias. E de que adiantará morrer por essas ideias? De que adiantará uma pessoa tentar viver fazendo bem a vida inteira e nunca jamais olhar para a solução que o próprio Deus estabeleceu?
É por isso que, quando a gente lê aqui, vem essa pergunta. No texto, a gente encontrou essa verdade. Você não tem que ter recurso nenhum. Eu não quero recurso nenhum seu, mas eu quero te dar água, vinho e leite. É isso que eu quero te dar. Mas por que você labuta recusando a minha oferta e tentando ser uma pessoa que depende exclusivamente de você mesma e das coisas que são criadas pela humanidade? Quando Jesus Cristo falou a respeito da sua missão, ele disse algumas palavras, muitas palavras ele disse, mas eu quero citar algumas. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês estão contabilizando lá na sua mente o versículo? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quer dizer, além de ser um pesadelo, as pessoas confiarem nas suas próprias ideias, além de ser um pesadelo, as pessoas se entregarem a uma vida de mentira, porque a única verdade é Jesus. As pessoas estão disponibilizando recursos que não têm, e as pessoas estão se aproximando do fim delas, sem que haja para elas alegria de coração e sustento na direção de Deus. Então, o oráculo continua. E ele diz assim: ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. E ele vai dizer como é o comer o que é bom e o que é se deleitar com finos manjares. Ele vai trabalhar a seguinte ideia: inclinai os ouvidos e vinde a mim. O que o Senhor quer não é que a pessoa morra por uma causa, não é que a pessoa morra por uma ideia. Ele quer que as pessoas vão na direção dele. E ele diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi. E o que vai acontecer com a alma? A vossa alma viverá. Ou seja, a pessoa vai começar a experimentar o gosto daquele vinho, o gosto daquele leite. E vai ter a sua vida sem sede. Mas ele diz mais: o que consiste essa boa mensagem? Ele diz que essa boa mensagem consiste numa aliança perpétua. Você sabe o significado da palavra perpétua? Uma aliança que não se desfaz. E o que é uma aliança? É um contrato, é um acordo entre duas partes. Quando vocês casaram, vocês fizeram um contrato. Não é? Assim, de 5 em 5 anos, ou de 25 em 25 anos, as pessoas renovam esse contrato, não é? Você se lembra os termos do contrato? Eu prometo te amar, te honrar, cuidar de você na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Eu prometo isto.
E a gente tem um número muito grande de divórcios porque essas promessas foram ditas da boca para fora ou ditas no momento de paixão, mas quando a vida se tornou real, as pessoas descobriram que tinham mentido. No altar, mentiram no altar. Só que nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso não mente. E quando o Deus Todo-Poderoso não mente e diz que faz uma aliança perpétua, não há nada que possa demovê-lo dessa decisão. O Senhor Jesus Cristo falou mais uma vez, e ele fez uma declaração muito dura para aqueles que o ouviam, que eu sempre gosto de visitar, eu sempre gosto de visitar. Ele disse no capítulo 6 de João, ele disse o seguinte, a partir do verso 37, preste atenção, presta atenção como é que a aliança se concretiza, como a aliança acontece. Ele diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E ele virá convencido pelo Espírito Santo, mas aceitando o convite da graça, crendo no convite da graça. Ele não é enganado pelo Senhor para entrar nesse contrato. Ele não é levado na conversa com falsas promessas de Deus, porque Deus é verdadeiro. Ele é acolhido pelo Senhor, e isto envolve 100% das providências do Senhor e o nosso arrependimento e a nossa fé. Porque é mediante a nossa aceitação que tudo se concretiza. Quem faz a obra de redenção exclusivamente é o Senhor. Quem nos desperta, quem dá a fé, quem nos ajuda a crer, quem nos ajuda a se entregar é o Senhor. E nós simplesmente vimos a Ele sem dinheiro e com sede. Mas o Senhor disse assim, eu desci do céu, verso 38, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, presta atenção, que nenhum eu perca daqueles, ou de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A aliança, então, é feita pelo Senhor, agora, com a atribuição de Jesus Cristo, não apenas de entregar-se no lugar da gente, mas também com o compromisso de ressuscitar a gente no último dia. E ele continua dizendo, de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a proposta da aliança. Eu, diz Deus, serei o seu Deus e o Deus das gerações no decurso delas. Eu serei o Deus que vai tirar sua sede, o Deus que vai alegrar o seu coração e o Deus que vai nutrir você. É isto que eu posso chamar de fiéis misericórdias prometidas a Davi. Exatamente pelo fato de que nas fiéis misericórdias prometidas a Davi está
no centro destas promessas todas, a pessoa do Filho de Deus, o servo sofredor. Aquele que Isaías diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Qual é esse convite, então? Esse convite para quem está nos vendo. É o convite de dizer: venha sem nada, venha nu diante do Senhor, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma justificativa, sem nenhum disfarce. Venha como você está agora. Me receba, diz Deus, e eu vou tirar sua sede, vou te dar alegria do meu perdão e vou te sustentar. E eu vou fazer isso perpetuamente. Então, quem está agoniado, quem está atribulado com os problemas do nosso país, nesse momento, olhe para Isaías, olhe mais para cima, porque Deus não vai desistir da sua aliança. Ele empenhou o seu próprio Filho. E é isso que nos diz o versículo de número 4, porque agora está falando de Davi, mas não o Davi histórico, o rei de Israel, está falando do sucessor de Davi, que é justamente o Messias. O verso 4 diz: eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui por este oráculo é que o trabalho deste príncipe, deste governador, não é apenas dedicado aos judeus, é dedicado aos povos. E os povos, os que não são judeus neste auditório, estão alcançados. Foram alcançados pela graça de Deus. E devem se comportar, devem se posicionar como aqueles que um dia Deus encontrou no caminho, absolutamente nus, miseráveis, sedentos, quebrados. E Ele tomou nos braços, e Ele olhou com piedade, e as pessoas creram em Jesus Cristo, e as pessoas confessaram a Jesus Cristo, e as pessoas cederam o seu coração para Jesus Cristo. E a partir dali, Deus foi corrigindo, foi remodelando, e está fazendo isso até o final dos nossos dias, e fará ainda mais depois da nossa partida. Porque aquilo que Ele propôs em Jesus Cristo não tem mais fim. Não tem mais fim. Então, olhar para Jesus do ponto de vista deste oráculo, Jesus Cristo é nosso príncipe. Mas depois que Ele foi exaltado à destra da majestade nas alturas, Ele tem uma roupa que ninguém tem. E nessa roupa dele está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nosso Senhor não está morto, não está dormindo. O nosso Senhor não está inativo, o nosso Senhor está operante, como diz a linguagem policial. Ativo e operante. E Ele está governando, sim, todas as coisas. Como é que nós sabemos disto? O apóstolo Paulo, quando trabalha a ressurreição de Jesus Cristo e discute a ressurreição de todos nós, ele nos diz com toda clareza
que nesse instante, neste preciso instante, no tempo dos últimos dias, Jesus Cristo está governando todas as coisas. Eu vou ler 1 Coríntios 15, não é? 1 Coríntios 15, porque é muito importante para nós pensarmos aqui no que vai acontecer. A partir do verso 20, 1 Coríntios 15, 20, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quem são esses todos que serão vivificados em Cristo? Os que têm sede e os que não têm dinheiro, mas que compraram sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Aqueles que não tentaram criar seus próprios deuses com dinheiro emprestado, nem gastaram o seu suor tentando se justificar diante de Deus. Aqueles que simplesmente vieram para o Senhor e Ele derramou sobre eles as misericórdias de Davi, as fiéis misericórdias de Davi, que são a aliança perpétua que Ele firmou com essas pessoas. Mas agora, Paulo está dizendo aqui que essas pessoas, por conta desta aliança perpétua, serão vivificadas em Cristo. E mais, cada um, porém, por sua própria ordem, verso 23, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida, e então virá o fim. Quando Ele fizer o quê? Quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quem é que está cuidando do reino? É o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele está vencendo todos os inimigos que se antepõem a Deus. E o texto nos diz que convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Então Ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, se sujeitará ao seu Pai, para que o Pai seja tudo em todos, como é a missão do Pai. Porque a missão do Filho foi a de tratar dos pecadores e a proporcionar para os pecadores esse perdão maravilhoso que nós encontramos nas Escrituras. Só que nós devemos olhar para Jesus Cristo como o verdadeiro príncipe, o verdadeiro governador. Queridos irmãos, não é o nosso sistema de governo que é o nosso governador. É o Senhor. E se Deus nos manda orar por aqueles que estão no exercício da autoridade, como ministros de Deus para isso, vamos orar. Se nós vemos alguma coisa que merece a rejeição da igreja, vamos rejeitar. Mas não vamos ficar com a nossa esperança aqui embaixo. Porque a nossa esperança não está aqui embaixo, está no nosso governador. Quem é o nosso governador? É Jesus. Eu estava comentando com o reverendo Tales durante o nosso tempo de louvor, que eu gosto de cantar
o cântico Ele é exaltado, para sempre exaltado. Eu gosto de cantar na segunda pessoa do singular. Já fizeram essa ginástica? És exaltado. E depois? Esqueci. O que vem depois? Hein? Dá para colocar a letra? És exaltado, teu nome exaltado. Isso, já chegamos lá. Isto. Vamos mudar um pouco aqui e vamos só recitar. Como é que ficaria na segunda pessoa do singular? Vocês lembram do português, da língua portuguesa, que todo mundo perdeu com essa tal de internet e WhatsApp? Então vamos ver se nós conseguimos na segunda pessoa. Diria assim: és exaltado, o Rei exaltado no céu. Te louvarei, és exaltado, para sempre exaltado teu nome, louvarei. Por que a gente fala isso? Porque Ele é o nosso governador, Ele é o nosso príncipe, Ele é a quem nós devemos nos reportar, Ele é a quem nós devemos nos entregar. Eu preciso fazer isso. Minha casa, minha esposa sabe disso. Eu preciso me entregar. E eu preciso permanecer firme do meu lado, porque da parte de Deus a aliança é perpétua. As fiéis misericórdias prometidas a Davi estão definitivamente dadas. Deus não está pensando, será que eu devo me arrepender ou não? Deus não tem esse problema. Deus não tem esse problema. Onde está o problema? O problema está da gente recorrer ao Senhor. A receita de Paulo é muito importante para a gente nessa hora. Ele diz para a gente colocar a ansiedade na mão do Senhor. De quanto em quanto tempo eu devo colocar a ansiedade? No café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, quem sabe na hora de dormir? Eu devo lançar sobre ele a minha ansiedade toda hora que a ansiedade aparecer. Então, se ela aparecer daqui 2 minutos, de novo, Senhor, eu estou ansioso. Senhor, meu Pai, o Senhor derramou tua graça solenemente sobre mim. O Senhor não muda de ideia. Eu não quero gastar a minha vida com coisas que me fazem suar, transpirar e que não levam a lugar nenhum. Senhor, eu quero constantemente entender o meu príncipe, o meu governador como o meu Senhor absoluto. Me dá forças para suportar a pressão que eu venho sentindo, o medo que eu tenho sentido. Bota isso para fora e não fica com nenhum dinheiro emprestado do maligno. Joga tudo fora. E eu fico impressionado com o último versículo que diz: chamarás a uma nação que não conheces, porque não estava na aliança antes, vai para a segunda aliança, mas essa nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Eu fico impressionado com isso. Será que nós estamos correndo para o Senhor? E esse é o grande desafio que nós temos hoje. Eu queria que o Brasil inteiro corresse para Jesus. Eu queria que o nosso país corresse, todo mundo soubesse
que as artimanhas diabólicas que porventura aconteçam nos meandros deste país enorme, todas essas coisas que nos envergonham internacionalmente, vamos dizer assim, tudo isso fosse deixado para trás e a gente corresse para o Senhor Jesus, porque a gente sabe que ali a gente vai encontrar água para tirar a sede, vinho para alegrar o coração e leite para nos sustentar com uma aliança que não muda, tendo a Jesus Cristo como nosso príncipe e governador. Que Deus nos console, meus irmãos. Que Deus nos anime. E que você que está assistindo na internet, creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não precisa pagar nada. Venha como está. E Ele vai mudar a sua vida. Que o Senhor nos abençoe.